Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e no vídeo de hoje falaremos sobre o trabalho. Dia 1º de maio comemora-se o Dia do Trabalhador e nesta data eu gostaria de parabenizar a todos os setores que desenvolvem o nosso país, a todos os setores que produzem pelo desenvolvimento do Brasil. Os trabalhadores rurais, os trabalhadores da indústria, os trabalhadores do ramo do transporte, dos serviços, os trabalhadores da saúde, da educação, os trabalhadores tanto do setor público como do setor privado. Então vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você receba os próximos vídeos. Lembrando, tem vídeo novo toda semana por aqui. Escreva nos comentários, compartilhe o vídeo. Bora lá! Existem trabalhadores do setor público e do setor privado. É interessante sabermos essa diferença, principalmente porque no setor público é o nosso dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos que pagam os salários desses servidores. Existem algumas formas de se trabalhar no setor público: por nomeação, que são os famosos cargos comissionados, por concurso público, por contrato por tempo determinado ou indeterminado e por eleições. Gostaria aqui de chamar um pouco a atenção de vocês e talvez para até um desabafo, um anseio da população que olha para os cargos públicos e que talvez tenha uma má concepção do que é o funcionalismo público. Não sei se vocês sabem, mas deveriam saber, quando a pessoa adentra o serviço público por meio de concurso, ele vai desempenhar essa função até enquanto as suas atividades básicas, as suas capacidades físicas permita. Nesse sentido, é interessante que esse funcionário público desempenhe a sua função com excelência. E talvez uma excelência até no sentido aristotélico. E isso é muito bom. É muito interessante que esse funcionário público possa desempenhar a sua função com excelência durante vários mandatos de prefeitos diferentes. Por exemplo, falando da administração pública municipal. Que imagina comigo, se esse funcionário público depende do prefeito para ele continuar no seu emprego, ele vai fazer tudo que esse prefeito mandar. Nesse sentido, o índice de corrupção possivelmente vai aumentar ou vai ficar mais facilitado. O funcionário público que entra por meio de concurso, tendo essa estabilidade, é algo interessantíssimo. É um avanço. Entretanto, contudo, todavia, existem no funcionalismo público vários parasitas. Muitos parasitas. Que infelizmente fazem o nosso dinheiro, os impostos, serem jogados no lixo. Por quê? Não desempenham a sua função com qualidade. Não produzem o que se espera deles. E aí acaba sujando todo o restante da classe. Existe uma valorização de altos cargos no governo hoje. E que infelizmente não respondem à sociedade como o burocrata, quando desenvolveu esse cargo, imaginou que responderia. Nesse sentido, quando esse funcionário público não atende o que se espera para o seu cargo, e ele acaba usando aquele cargo para benefício próprio, com altos salários, vivendo super bem, com vários benefícios, em um país miserável como o Brasil, sim, ele é um trabalhador, ou melhor, ele não é um trabalhador, ele é um parasita. Esse indivíduo, essa pessoa, não merece ser chamado de trabalhador, porque o trabalhador produz, o trabalhador trabalha e merece, muitas das vezes, um salário maior do que ganha. Ah, professor, mas por que você não está falando isso do setor privado? Porque no setor privado, se o senhor aí, que é parasita, que está assistindo esse vídeo, é parasita do funcionalismo público, se o senhor aí estiver na iniciativa privada e não desempenhar com excelência a sua função, você vai ganhar as contas. Vão mandar você embora. Infelizmente, no setor público, não se tem uma fiscalização tão ferrenha, tão firme, e nem leis para isso ainda, que possa retirar esses parasitas do funcionalismo público. Para alguém ser exonerado, nossa, ele precisa fazer muito para isso. E precisa se organizar mecanismos para que possa ser fiscalizado esses parasitas. Os outros que trabalham com excelência,
que dão o seu suor, que fazem até mais muitas das vezes. Conheço vários servidores que trabalham muito, trabalham até mais, porque tem uns que não trabalham, então ele precisa trabalhar por ele e por outros, para que a máquina não pare. Agora esses parasitas têm que ser tirados. Pois bem, esse é meu desabafo, né? Vamos lá falar de alguns outros tipos de trabalho. Para o senhor Karl Marx, o trabalho é inerente ao ser humano. Não tem como o ser humano coexistir, não tem como o ser humano sobreviver sem trabalhar. O trabalho seria uma relação entre o homem e a natureza. Nessa perspectiva, o que humaniza o homem, para Karl Marx, é o trabalho. O trabalho é responsável pela constituição do ser social. Para Émile Durkheim, outro sociólogo, importante tal como Karl Marx, no entanto, Émile Durkheim ele é responsável por transformar a sociologia em ciência e levar essa ciência à academia. Ele vai entender que é a divisão social do trabalho que constitui uma sociedade. Divisão tal essa que possibilita que uma sociedade mantenha-se de pé. Para Émile Durkheim, a sociedade seria como um organismo. Imagine o Estado brasileiro como um corpo. E cada indivíduo seria um órgão diferentes entre si, mas com funções que são de suma importância para que o corpo continue perfeito, saudável e vivo. É importante percebermos que o trabalho, então, é uma faculdade humana. Ah, professor, mas eu sei que tem animais que produzem ferramentas, por exemplo. No entanto, esse animal, antes de produzir a ferramenta, ele não imaginou que aquela vara poderia ser uma lança, que aquela lança ele usaria para caçar um outro animal pequeno para ele se alimentar. Ele não tem a capacidade de pensamento a priori antes de desenvolver tal ferramenta e para utilizar a mesma. Mas será que o trabalho sempre foi como hoje o conhecemos? Não, o trabalho tem um desenvolvimento histórico. Ele se inicia, podemos pensar aí a pré-história, posteriormente aos trabalhos exclusivamente, puramente manuais, o Homo sapiens começa a desenvolver ferramentas, no início de madeira e ossos, depois desenvolve ferramentas melhores de metal, a utilização de animais no trabalho, cria-se novas técnicas no desenvolvimento do trabalho, utiliza-se mão de obra escrava para melhorar a produtividade, domina a força da água e do vento, novas tecnologias são inventadas, as máquinas surgem, substitui a mão de obra humana, tem a capacidade de realizar serviços com mais precisão e rapidez que a força manual humana. Com a invenção das máquinas, a força bruta começa a não ser tão aproveitável, até porque não precisa de muita força para você manusear as máquinas. O domínio da combustão, da energia elétrica, dos combustíveis fósseis mudam a relação que o homem tem com o trabalho. Não se para de desenvolver novas tecnologias e chega à informatização, colocando assim um abismo entre o trabalho técnico-científico e o trabalho braçal. É interessante pensarmos como que o trabalho influencia no tipo de noção de mundo que nós temos. Por exemplo, eu, enquanto professor de história, tenho uma noção de mundo, estudo e estou em contato com situações que alguém que estuda, por exemplo, química, não tem contato. Ou alguém que é jornalista, ou outra pessoa que desempenha funções totalmente diferentes das nossas, como um arquiteto, um pedreiro. Você consegue imaginar como é que alguém que acorda cedo e precisa pegar um barco para chegar até um outro local, vê o mundo de forma diferente de você que enfrenta um trânsito medonho, violento todos os dias? As funções que nós desempenhamos na sociedade são responsáveis e influenciam muito como a gente enxerga as coisas que estão à nossa volta e, nesse sentido, nos moldam. No atual sistema capitalista, que as bases são a propriedade privada, o trabalho assalariado e o lucro, o trabalho braçal, puramente dito, acaba sendo desvalorizado e representa menor produtividade
e assim menor lucro que os outros tipos de trabalho. No entanto, é necessário repensarmos algumas atividades para pelo menos equiparar tais setores. Independente se você produz mercadoria de forma direta, de forma indireta, independente se você está no setor público, no setor privado, mas se você desempenha a sua função com responsabilidade, e por mais que o dia 1º de maio não seja um dia tão digno de louvores, essa homenagem vai para você, trabalhador brasileiro que luta de sol a sol e muitas vezes não é reconhecido pelo mesmo e não faz como esses parasitas que sugam o nosso dinheiro e não devolve à sociedade o que nós esperávamos deles. Se você gostou do vídeo, escreve nos comentários, compartilha, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. No mais, aquele grande abraço, fui!